Mais uma vez, boa noite para todos, né? Porque a gente tem que se lembrar também daqueles que vão olhar depois, né? Senão parece que chega ali sem, né? E aí, então, como eu já havia dito, vamos então nos conectar na reflexão. Não é ensinamento de ninguém, a não ser dos nossos amigos espirituais através da doutrina espírita. E a gente estuda, a gente reflete e a gente tenta trazer para que cada um que seja aqui, encarnados e desencarnados, que devem ser em número bem maior, que cada um de nós traz alguns juntos, outros vêm com a espiritualidade da casa, né? Então, que todos possamos aproveitar bem esses momentos para refletirmos sobre esse nosso planejamento reencarnatório e as escolhas das provas que a gente faz. E nós sabemos, no capítulo 5º do Evangelho, traz bastante sobre esse assunto, quando fala sobre as nossas aflições atuais e as nossas aflições de outras épocas, né? Então, isso a gente convida sempre para as pessoas lerem de novo, para a gente se inteirar bastante e fazer disso aos poucos um conhecimento que fique lá no nosso dia a dia, quando as coisas não são fáceis. E as tribulações, então, da existência física, da nossa encarnação, normalmente não são impostas por Deus aos humanos. Isso está no livro dos Espíritos, né? E é o próprio Espírito que escolhe o gênero de provas antes da reencarnação, que se chama isso plano reencarnatório. E nessa escolha feita com a ajuda dos espíritos superiores, o livre-arbítrio do reencarnante tem uma importância muito grande. Lá nas nossas primeiras encarnações, quando ainda éramos totalmente simples e ignorantes, nós precisávamos de que a espiritualidade fizesse isso por nós. Hoje, eu acredito que todos nós, com o conhecimento que a gente tem, com a nossa experiência já de vivência, nós não sabemos quantas encarnações nós já tivemos, mas certamente já foram muitas, né, pelo tipo de progresso que a gente já fez. E a gente hoje já tem esse prerrogativa de poder ajudar a escolher. E aí, então, não vale mais dizer assim, eu não quis nascer, eu não pedi para nascer, eu não quis nascer nessa família, né? Porque nós não pedimos, nós imploramos. Essa que é a diferença, né? Porque quando a gente está no mundo espiritual, a gente consegue, livre da matéria, consegue perceber melhor a nossa situação espiritual e a nossa necessidade de ter oportunidade de refazer coisas que a gente não conseguiu fazer bem ainda, e também de resgatar atitudes que a gente tomou que não eram as melhores, mas sempre pensando assim, não com sentimento de culpa, pensando sempre, naquele momento era o que eu podia fazer. Eu não sabia, não podia fazer melhor. Porque eu acho que nós já estamos nesse período de nos preocuparmos conscientemente de que a gente quer sempre fazer o melhor. Tá certo que de vez em quando a gente dá uma fora, né? E não usa, mesmo sabendo que assim não está bem, a gente acaba fazendo, porque ainda somos bastante cabeçudos, né? Mas a gente vai aos poucos se arrumando, se dando conta, até pelas situações que vêm depois, né? Então, só para nós saber que Deus não impõe para nós
as nossas provas, é nós que as escolhemos porque nós nos damos conta daquilo que a gente precisa fazer, né? E é o livre-arbítrio, então, que é até relativo, porque tem situações em que os espíritos nos colocam, mesmo que a gente não queira passar por uma situação, não, agora está na hora, não dá para deixar mais, esse aprendizado precisa ser feito, essa situação de resgate tem que ser tomada. Então, nós temos um livre-arbítrio, mas um livre-arbítrio não absoluto, porque nós ainda somos bastante daqueles que estão um pé para trás, né, diante de uma dificuldade, e nós precisamos, às vezes, de uma voz forte que nos diz, não, agora vai ser assim, né, tá? E a necessidade, então nós precisamos, por causa da necessidade do progresso que nós precisamos fazer, né? E a expiação dos enganos anteriores, quanta coisa que a gente deve ter já magoado pessoas, atrapalhado a vida de outros, etc, etc, né? E isso tem que ser aos poucos refeito, senão nós nunca vamos conseguir ir adiante. Um aluno que não passa de ano porque rodou, tem coisas que ele consegue recuperar indo adiante, mas tem coisas que ele tem que retomar de novo desde o início, né? Senão ele não consegue adiante, vem outras coisas mais difíceis e ele não consegue superar. A evolução do espírito também é importante dentro desse planejamento. Então, por isso que nós não temos o livre-arbítrio assim pleno, porque nós podemos não ter muita vontade de progredir. Ah, não, mas deixa eu ficar numa vida boa, né? Para que eu vou me esforçar? Deixa o tempo. Se eu tenho tantas encarnações quantas necessárias, essa próxima, então, deixa eu levar uma vida um pouco mais folgada, né? E assim por diante. Então, nós temos que ver que a espiritualidade nos propõe e nos ajuda a encontrar os caminhos e aproveitar as oportunidades que estão ali diante de nós. Quando nós lemos os livros de André Luiz e outros, a gente vê que, às vezes, para um reencarne, para refazer uma situação anterior, é preciso esperar anos e anos e anos, tantos nossos aqui da Terra, porque um tem que nascer primeiro, primeiro nasce pai, depois nasce a mãe, depois para que um dia se reencontre e aí possa reencontrar aquelas pessoas que precisam desse resgate anterior, né? Ou precisam ser ressarcidas, ou precisam ser melhor educadas e assim por diante, né? Na questão 258 e as seguintes, 259, do Livro dos Espíritos, quem tiver assim maior, quer se aprofundar ali, no plano, na preparação para a reencarnação. O Livro dos Espíritos é um capítulo todo, e ali, mas nas 58 e 59, mais fala desse plano reencarnatório. E diz assim, que a escolha do gênero de vida é a oportunidade que Deus concede aos reencarnantes. Olha bem, ele não diz, eu não estou lá no mundo espiritual, vou reencarnar, agora vão dizer que vai fazer isso, vai acontecer aquilo, etc, etc. Eles vão nos dar, o plano é feito em linhas gerais, é em gênero de provas que a gente vai fazer. Seja um gênero, por exemplo, ou a riqueza, um conforto material, ou a pobreza, sempre lembrando que a miséria não faz parte dos planos de Deus. A miséria é nosso problema de humanos, porque não deveria existir miséria no mundo, porque se nós todos soubéssemos dividir. Mas essa parte assim, de qual tipo de provas, em que linha,
mas não a prova em si não nos é colocada, né? E nada ocorre, então, sem a permissão de Deus. E os espíritos, nós sabemos que lá na espiritualidade tem equipes preparadas para nos ajudar a fazer esse plano. E às vezes a gente se entusiasma tanto, quer mais isso, mais aquilo, mais, e ele chama a atenção, não, para aí, tu não vai conseguir, né? Daí é mais uma frustração, então vamos fazer primeiro isso, né? Depois, ou até como a gente faz às vezes com o serviço de casa, o serviço, qualquer serviço que a gente tem, ou um estudo, aí tu estuda a primeira coisa mais fácil, ou vai fazer as coisas mais fáceis, né? E na realidade para empurrar as outras e depois não deu tempo, né? E assim nós também podemos trabalhar ou querer fazer nosso plano reencarnatório, fugindo das dificuldades maiores, né? Então a liberdade de escolha entra na nossa responsabilidade. Nós assumimos, com a nossa escolha, assumimos a responsabilidade para a vivência dessas situações, né? Não particularmente cada situação, mas para a vivência dentro daquele tipo de prova que a gente foi proposto e nós mesmos propomos a fazer, né? E a oportunidade de refazer o que foi mal feito anteriormente. Então nós precisamos também, dentro dessas provas, entra a questão do merecimento e da necessidade que se tem de refazer, né? Como eu falei, às vezes demora muito para alguém poder reencarnar, até porque a situação tem que ser criada e nada é forçado entre os humanos, todos nós temos nosso livre-arbítrio, então tem que se criar aquela situação propícia para aquela situação que eu preciso refazer poder acontecer. E a livre escolha feita no plano reencarnatório, então, como que é feita essa livre escolha? Nem todas as tribulações da vida atual são planos que a gente faz lá. Não é possível que eu escolhi isso, aquilo, né? As dificuldades que aparecem. Mas nós temos que analisar, lá no capítulo 5 do Evangelho, no item 4, a causa atuais das nossas aflições, nós vamos ver que muita coisa nós estamos produzindo com nossa atitude atual. Então são causas atuais que não estavam nem sequer no plano. No plano estava que a gente pudesse levar uma vida e recuperar o que a gente fez errado ou deixou de fazer na vida anterior. Mas às vezes nós nos complicamos bastante, né, na vida atual. E isso ali não faz plano, não faz parte das nossas escolhas. Eu tenho, onde será que eu estava com a minha cabeça para escolher essa prova? Não, é que vamos olhar primeiro se eu, com minha cabeça nesse momento, eu não me atrapalhei, né? Porque realmente tem situações da nossa vida que não tem nada a ver com a nossa maneira de ser atual, né? Às vezes a gente é muito esforçado em determinada área e tudo, e mesmo assim acontecem coisas. Aí a indicação é de que seja coisas do passado que têm que ser refeitas, têm que ser recuperadas. Mas quando essas coisas de todo dia, nós achamos às vezes que nós somos vítimas da vida, vamos primeiro olhar o que nós realmente estamos fazendo na nossa vida. E quem lê bem aquele item 4 do capítulo 5, ali a gente encontra várias situações que Kardec nos coloca sobre essas dificuldades que aparecem na nossa vida atual. Muitas são feitas, são frutos das nossas escolhas atuais. Então, o que acontece? Além de nós estarmos sofrendo
aí eu digo ainda, é até bom que a gente consiga, mesmo as provas atuais, consiga já passar pela dificuldade aqui, porque essa ao menos não fica na reserva para a próxima encarnação, né? Mas a gente tem que entender, por isso que não tem por que a gente se revoltar contra Deus por causa das dificuldades que a gente passa, né? E antes de reencarnar, então nós escolhemos somente o gênero de provas. E daí, então, não vamos pensar assim, então eu escolhi essa, aquela prova. Não, eu escolhi gênero de prova. Coisas assim básicas da nossa vida, seja condições financeiras, condições familiares, condições eu mesmo, da minha inteligência, da minha capacidade, né? Então são condições, mas não coisas detalhadas dentro dessas condições. Aí vai depender de como eu vou trabalhar isso para superar, né? E aí eu gosto muito de pensar no GPS, né? O GPS, para quem dirige, é uma maravilha, né? Tu errou um caminho, ele logo ele muda e faz toda vez uma volta enorme, atrapalha bastante, mas ele te dá uma saída, tu vai chegar lá aonde tu planejou chegar. E assim é a nossa vida. Nós vamos errar no nosso trajeto muitas vezes, mas nunca esquecer que a gente tem um GPS espiritual que nos dá as orientações para retomar de novo. E os detalhes são, então, consequência das nossas atitudes imperfeitas, porque todos nós ainda somos imperfeitos, não podemos esquecer isso. Gente, quando a gente coloca isso na sua cabeça, é tão mais fácil conviver com as pessoas, especialmente na nossa família, né? Porque a gente gostaria que tudo funcionasse muito bem, que ninguém desse um passo em falso. Nós mesmos vamos, né? Então, e como é bom quando a gente errou e alguém te compreende, né? Então não vamos esquecer isso é importante, isso faz ainda parte da nossa capacidade, da nossa possibilidade de espíritos em caminho para a perfeição. O espírito sabe a natureza das suas vicissitudes que vai enfrentar, mas não sabe quais vai enfrentar. Então, tu sabe, tu vai ter que passar por situações difíceis, ou tu estava numa vida anterior que tu não soube administrar os bens materiais, tu vai passar com uma falta deles, e tu vai ter que lhe esforçar para conseguir, tu colocou fora, ou tu só ganhou de herança e não conquistou nada, ou tu não aplicou aqueles ganhos que tu tinha em família mesmo e não fez nada que se produzisse. É aquele talento enterrado. E eu vou ter que, na próxima encarnação, me propor a ser diferente, a fazer de outro jeito, né? E então, se por exemplo, eu tenho que fazer uma caminhada, eu sei que aquele caminho é cheio de pedras, de buracos e tudo. Eu sei que eu tenho perigo de cair, tenho perigo de torcer um pé, etc. Mas eu não sei aonde isso vai acontecer, ou se isso realmente vai acontecer. Então, muito vai ser de eu cuidar aonde eu pisar. E assim eu tenho que cuidar o que eu faço, pensar. Então, ali nos ajuda muito a questão de Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, que diz assim, que todas as noites ele fazia um exame de consciência para ver o que ele tinha feito naquele dia, se ele tinha ofendido alguém, se tinha prejudicado alguém, e dentro daquilo que ele fazia o levantamento, porque, como eu falei, a gente é muito imperfeito ainda, e certamente ao menos uma palavra, uma atitude, um olhar não foi os mais agradáveis, né? E a gente tem que se esforçar para no outro dia fazer melhor, né? E assim ele disse que ele conseguiu
se melhorar na encarnação. Né? E Deus então nos governa através de suas leis, porque Deus não está ali cuidando, vou cuidar, se eu pegar, eu dou um jeito de massacrar, né? De prejudicar. Não, Deus não se importa com isso. Deus fez as suas leis que são imutáveis e é a lei divina, lei natural, que está ali para nos ordenar, para nos orientar na vida. E lá na questão 614, quando Kardec pergunta se a lei natural é a lei mesma que a lei divina, daí diz assim, que é a mesma e que ela foi feita para que todos fôssemos felizes, né? E que só é infeliz quem se afasta dela. Então, quando a gente se sentir infeliz, é bom a gente pensar um pouco, será que eu estou realmente fazendo tudo aquilo que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor? Né? O que eu posso fazer, o que eu posso mudar em mim? Pequenas coisas, não são grandes coisas não, porque nós não somos capazes das grandes coisas. Nós temos que cuidar dos pequenos detalhes para melhorar a nossa vida, principalmente em comunidade, onde as coisas mais acontecem. E o caminho, então, fica aberto tanto para o bem como para o mal. Então, o espírito reencarna, ele tem um projeto, um planejamento, só que vai depender do livre-arbítrio dele de seguir o caminho do bem ou seguir o caminho do mal, e vai colher o que vem disso ali, né? Então, é independente dessa programação, porque eu posso ter minha programação, certamente eu tenho, mas eu posso ignorar, eu com isso, eu não, eu vou fazer o que eu bem entendo, tu tem a intuição, tu não devia te fazer assim, quem sabe tu ajuda ali. Não, tá, deixa para lá, eu não quero me incomodar com nada, né? E ali eu tenho esse direito. Agora, o que eu vou levar com isso, né? A gente sabe que ninguém volta para trás, nenhum espírito retrograda, mas acontece que a gente vai indo ou pode ficar estacionado. O problema é que nós fizemos, em vez de nós andarmos meio em linha reta, conforme a nossa programação, conforme a nossa consciência, nós fizemos isso. E por onde andamos, acumulamos mais coisas, mais peso, que depois vem a cobrança disso, né? Então, na realidade, nós não ficamos piores, mas nós podemos nos comprometer mais ainda, né? Aquilo que nós já conquistamos, ninguém vai tirar de nós, nem Deus, né? Agora, aquilo que nós ajeitamos, arrumamos mais, se é no bem, vai nos enriquecer. Se é no não tão bem, vai nos atrapalhar, né? Vai ficar para uma próxima encarnação. E quando a gente chega no mundo espiritual e se dá conta, a gente lastima, né? Pelos livros que a gente lê, psicografados, a gente vê que os espíritos se arrependem um monte de tudo aquilo que podiam ter feito melhor e não fizeram, né? Em tudo o espírito, cada um de nós, né, deve usar o seu livre-arbítrio e a força de vontade. Nós, sem força de vontade, nós não vamos para frente, porque não é fácil, mas é possível. Então, se nós estamos dentro de uma programação, né, ela não foi feita além das nossas possibilidades. Mesmo que nós lá pedimos, os espíritos não, ali ainda não dá, deixa isso para uma próxima. Agora vamos ficar nisso, faz bem feito isso, mas mesmo aquilo que a gente já pode fazer, a gente, às vezes, por comodidade, por descuido, a gente não faz quando está aqui, né? Então, nós temos sempre nos lembrar do que disse Paulo: tudo posso, mas nem tudo me convém. Quer dizer, ele, que era um perseguidor,
Mas quando ele entendeu, ele ficou um apóstolo, ele lidou, ele trabalhou por todos pela causa de Cristo. Ele perseguiu por quê? Porque ele estava dentro das leis de Moisés que ele defendia. E ele não aceitava as outras, mas porque não era ainda chegada a hora dele. Mas na hora que ele conseguiu entender isso, ele virou, né? Ele mudou de coisa. Eu gosto muito do Saulo Silva, que faz palestras bem interessantes, né? Daí ele sempre diz que a mãe dele disse assim, bom, eu dei o nome de Saulo, agora tu vai virar Paulo se tu fizer por ti, né? Então é isso aí, né? A gente começa, mas a gente tem que realmente se ajudar e para se melhorar, né? Então nós temos que também cuidar para distinguir entre a obra de Deus e a obra da nossa incúria humana. Quantas vezes a gente culpa Deus por nossa incúria humana, né? E Deus não está ali para nos pegar na esquina, né? Eu me lembro muito, assim, sem desprezar nenhuma religião, mas quando ainda católica, né? Daí muitos de nós certamente já fomos ou ainda somos, daí tinha o tal de escapulário, né? Que era um escapulário que tu usava, e se tu morresse com aquele escapulário no pescoço, tu não ia para o inferno, tu não ia morrer com um pecado mortal nas costas, né? E aí era um desespero, né? A gente tomava banho com aquele escapulário e tudo. Por quê? Porque era a crença, né? Parece assim que Deus estava ali, ó. Vê se ela esquece porque caiu o pé, né? E não é assim. Deus não faz assim, não é. Agora, graças a Deus, a gente já entende diferente. Nada contra quem entende assim, né? Porque nós também já entendemos isso, sim. E as prerrogativas, então, da limitação das provas, da escolha das provas. Primeiro, a escolha não tem caráter absoluto. Nem todos são aptos, como eu falei antes. Porque ou são ainda nas primeiras encarnações, não sabem bem o que vão fazer, encarna, desencarna, assim. Até se fala que os povos originários, os indígenas, né, eles têm muito isso. E eles ficam ali em redor e logo mais já reencarnam de novo, né? Porque tem que ter uma reencarnação atrás da outra para poderem progredir, para poderem entender. As primeiras reencarnações são assim, né? Nós precisamos do mundo espiritual para nos ajudar a fazer esses planos. E também tem as reencarnações compulsórias, aqueles espíritos que estão duros ali, não querem de jeito nenhum, querem melhorar. E tem horas que então a espiritualidade tem que mandar eles para o reencarne, porque senão eles nunca por conta própria vão querer. Eles podem dizer, eu não pedi para reencarnar, né? Mas é porque há uma necessidade para isso, né? A lei de causa e efeito é outro, né? Então, muitas vezes a gente tem que renascer em corpo deficiente, com outras dificuldades. Por quê? Porque numa anterior ou numas anteriores, às vezes não é da última anterior, a gente não soube usufruir de maneira correta aquilo que a gente tinha, seja um corpo sadio, um corpo inteligente. Quantos idiotas não no sentido da palavra expressiva, idiota que não consegue entender nada, né? Que tá essas pessoas que não têm raciocínio nenhum. E normalmente são totalmente dependentes, né? Quantos estão ali porque no passado abusaram de uma inteligência e usaram a inteligência para o mal, né? E isso tem cobrança, né? Isso tem que ser refeito. Então, nós sabemos que a inteligência é um atributo do nosso espírito.
Só que para ela se manifestar, ela precisa de um aparelho, de um computador bom, que é o nosso cérebro, né? Porque, ou um violino, o melhor dos violinistas, se ele não tiver um violino bom, ele não consegue fazer música boa, né? Então, precisa, para a inteligência se manifestar, ela precisa de um cérebro possibilitado para isso. E para o que mais? Os espíritos atrasados, pouco preocupados com o progresso, eles também precisam da ajuda dos espíritos, porque senão eles não conseguem se decidir por uma reencarnação, né? E as provas difíceis, quando nós estamos nas provas difíceis, nós temos que nos lembrar que é um remédio. A prova difícil sempre é um remédio para a gente tomar conta disso. Nem sempre é um resgate, às vezes é uma prova que tu pede para poder progredir mais rapidamente, né? E o Chico dizia também que a gente, quem tem prova muito difícil é porque está quase no final do resgate das suas necessidades, né? Então, vamos fazer bem. Tem gente, às vezes, gente boa, mas que passa por tanta dificuldade e não consegue entender. Vamos, em vez de a gente se revoltar contra isso, vamos orar por essas pessoas para que elas não percam a força de vontade para realmente aproveitar, mesmo que seja uma prova muito difícil, né? E quando a gente está na matéria, tudo fica mais difícil. Agora, na vida espiritual, nós enxergamos as coisas diferentes. E aí, por isso que lá nós suplicamos por uma nova oportunidade, né? Os espíritos adiantados moralmente, que são atentados muitas vezes, mas que passam por dificuldades, é porque eles querem provar a sua boa vontade, eles querem mostrar que é possível, eles querem evoluir com isso, né? E nós precisamos, então, nos ater um pouco ao nosso anjo da guarda, fazer com que ele nos ajude, nos inspire, que ele nos ajude a perceber e a ter coragem também para fazer as coisas, né? Então, o projeto mais importante da nossa encarnação é despertar e evoluir. E isso se chama perfeição, ação de chegar para a perfeição. Se nós não conseguirmos despertar e evoluir, nós não vamos chegar ou vamos demorar tanto mais para chegar à perfeição. E a necessidade das reencarnações é pelo aprendizado que precisamos fazer, pelo melhoramento e também para colaborar para um mundo melhor. Porque lá na questão 132 diz, por que Deus impõe a reencarnação ou a encarnação no corpo? É para que se melhore e para que também ajudem a melhorar o planeta onde vivem. Então nós temos que ver isso, que o nosso planeta precisa de nós. E nosso planeta não é só o planeta físico, é as pessoas todas que estão ali. Tudo de bem que a gente puder fazer para melhorar, né? E olhar a vida então com gratidão, recomeçar todos os dias, isso é uma coisa muito importante. Acreditar em seus potenciais. A gente tem que saber, eu não sou nenhuma pessoa que não tem possibilidade de nada. Por mais simples, por mais atrasada que eu seja, eu sempre tenho como fazer o bem, né? E se errei, pedir o rumo, perdi o rumo, então novamente liga o GPS, pede auxílio da espiritualidade, né? Aprender com as experiências da vida e nunca duvidar da seriedade das encarnações. Para nós terminarmos, que o tempo não nos ajuda muito, né?
Eu tenho aqui, ó, nesse livrinho, A Fé Remove Montanhas, que é do Espírito Maria Máximo, com Carlos Parcello, tem uma mensagem que para mim diz muito. Eu já usei ela muito e eu gosto de trazer, eu acho que fecha bem ali, que ela sirva para nós até de uma prece final. Tá? Você pode adiar. Você pode adiar a solução de um problema, todavia, o que você não deve é imaginar que, mais cedo ou tarde, não terá de resolvê-lo. Sendo assim, desde agora, comece a preparar o seu espírito para enfrentá-lo. Não há quem fuja para sempre de uma questão que tenha deixado pendente. Por mais que você, por exemplo, postergue a decisão de libertar-se de determinado vício, chegará o momento de fazê-lo. Por mais que se esquive de clarear certo assunto obscuro no relacionamento com alguém, a hora do confronto se fará inevitável. Muitas vezes é por falta de um pouco mais de iniciativa de nossa parte em pedir perdão que um mal-entendido se arrasta indefinidamente. Uma conversa sincera, onde o coração tenha mais oportunidade de falar do que a cabeça, pode colocar fim a muita vibração de mágoa e ressentimento. A sua atitude de humildade na confissão de um equívoco cometido angariará para você a simpatia de muita gente. No reconhecimento de sua fragilidade é que o homem verdadeiramente descobre o seu poder de superação. Sim, você pode adiar a solução de um problema, todavia, convém levar em consideração o fato de que talvez isso já tenha sido feito por você inúmeras vezes e depois depois o proposto pode ser agora. Então, assim, quantas vezes a gente já pediu, não é agora, não dá, agora eu não vou poder fazer isso, deixa para a próxima encarnação, mas na realidade eu já fiz isso muitas e muitas vezes e quando chega a hora, novamente eu não faço, né? Então, que Deus nos ajude, Jesus nosso amigo, a espiritualidade amiga, para que a gente possa tomar bem a sério o nosso plano reencarnatório. Mesmo que a gente não saiba defini-lo bem, mas a vida nos mostra exatamente aquilo que mais precisamos cuidar. Que Jesus nos ampare hoje e sempre, que assim seja.